Irmãos, que Deus nos abençoe. Estamos dando continuidade à tarefa doutrinária do Centro Espírita Escola da Boa Nova. E me foi recomendado falar sobre bem-aventurados aflitos. Esse bem-aventurados aflitos, por quê? Porque eles serão consolados. Então a gente começa a mentalizar. As bem-aventuranças, ela vem acrescida, né, do resultado daquilo que ocorre. Por exemplo, se alguém sofre e se maldiz, se alguém sofre e reclama, se alguém sofre e se irrita, será que esse alguém vai ser bem consolados? Serão consolados? Que tipo de consolo vai ter alguém em uma situação dessa? Que nem sabe por que sofre, nem sabe o que é que está lhe ocorrendo, acha até que é um castigo de Deus, né? Que Deus escolhe fulano, escolhe ciclano, entendeu? Então existem vários tipos de sofrimento também. O sofrimento físico e o sofrimento moral. Tem os sofrimentos do que a gente faz hoje e agora, nessa encarnação, né? Que geralmente a gente já está sofrendo logo a consequência daquele ato impensado, daquela escolha mal feita. E tem também sofrimentos que a gente já deixou lá atrás, em outra encarnação, que a gente já acumulou diante da misericórdia divina. Então, mas na verdade, todos os sofrimentos são resultantes das nossas escolhas. E a partir do momento que a gente aprende, que a gente tem nas mãos o Evangelho de Jesus, a gente tem maior responsabilidade diante do erro, diante das escolhas. Porque já se fala no próprio Evangelho que o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Ainda assim, a misericórdia de Deus é enorme e a chance de reconstruirmos uma vida digna, plantando flores e não espinhos, é muito grande. Basta a gente querer. Já se fala que tudo fácil, valor nunca traz. Então há uma dificuldade. A dificuldade em vencermos as tentações, as dificuldades em nos policiarmos diante da vida e das coisas erradas que existem, que muitas vezes são chamativas, são assim, né? Bate bem forte dentro de nós, porque a gente volta ao passado, o que a gente já fez também de errado. Mas no momento que a gente sabe que existem espíritos superiores, que a gente sabe que existem anjos guardiães e que a gente sabe da força maior da oração, a gente procura errar menos. A gente tem tudo para errar menos. A gente tem tudo para acertar mais. Então, existem espíritos devidamente preparados para o sofrimento. Aqueles que nem percebem que aquilo ali é um sofrimento, né? Aos nossos olhos, meu Deus, coitadinho, tá padecendo isso, tá padecendo. Para eles não é nada, não é nada. Eu estou bem, sorridente, positivo, alegre. E tem aqueles que uma bobaginha deu errada, pronto. O mundo desaba. Diante disso tudo, a gente tem que ver que o bem sofrer e o mal sofrer depende do indivíduo, da condição psicológica desse indivíduo, da condição espiritual desse indivíduo, da condição de aprendizado desses espíritos. Eu já vi pessoas que rejeitaram o ensino, rejeitaram o aprendizado, principalmente na área espírita. Não estou preparado ainda. Como quem diz, eu quero cair na gandaia. E aí lá vai, né, se precipitando diante da dor e do sofrimento.
O sofrimento é consequência do que a gente fez de errado, né? Mas quando a gente quer acertar, a gente abre o nosso evangelho misericordioso de Jesus, esse evangelho que nos aprimora, que nos consola, esse evangelho que mata até mesmo a morte, que eu acho assim uma dor maior que a gente pode sentir. E o evangelho mata a morte, porque ele nos dá todo o conhecimento da vida espiritual, do que fizemos, do que fazemos hoje e agora e do que podemos ser amanhã. Dentro dessa realidade, meus irmãos, ser bem-aventurado não quer dizer ganhando na loteria, ter um emprego maravilhoso, tem saúde de ferro, porque o que é que a gente vê com essas pessoas missionárias? São frágeis, muitas delas são pobres, bate de porta em porta para angariar o pão para aquele necessitado. Como foi o caso de Irmã Dulce, né? A gente vê Divaldo Franco, ele tem doenças. Uma vez meu pai falou assim: poxa, até Divaldo adoece, então não tem privilégios na lei divina. Porque se tivesse privilégio, Deus não seria justo, né? Então não existe privilégios. Muitas vezes vem um corpo raquítico, tipo a Irmã Dulce, Chico Xavier, mas vem fazendo valer muito a pouca saúde que eles possuem, né? Na caridade, na doação diária, né? No amparo permanente, constante, na ajuda espiritual, na palavra de amor, na palavra de bom ânimo, de amparo, sente profundamente a dor do seu semelhante. E é por aí que a gente tem que caminhar, porque somos muito pequeninos. Hoje, conversando com minha neta mais velha, eu disse a ela, eu procuro até me esforçar um pouquinho, porque se eu não for a Mata de São João, como eu disse a ela, outro dia eu fui me sentindo super mal, mas eu fui. Não estou dizendo que todo mundo tem que fazer isso, mas eu estou dizendo que eu, dentro da minha consciência, eu faço isso, por livre e espontânea vontade minha. E aí eu disse, se eu vou chegar lá em Mata de São João, é um trabalho tão lindo, é um trabalho tão gratificante. E eu lá, você assim, ó, uma pedrinha, um grãozinho de areia ali, mas é um grãozinho de areia presente. É uma gotinha de água em um oceano, mas é uma gotinha de água presente. Então eu disse assim, não, eu vou estar presente, eu estou dando a minha colaboração, eu estou me fazendo presente. E eu estando presente numa obra de luz, de amor, de caridade, eu estou somando, certo? Pode ser que o resultado não venha assim rápido, mas eu estou diminuindo meus débitos com a misericórdia divina. E tendo essa consciência de que eu não vou lá porque Juventino era espírita, porque Zinha era praticante, porque Paulo, Heraldo, Edinalva, Alta, Célia, Dina são espíritas, meus irmãos. Não, eu vou lá porque eu, Maria Angélica, sou espírita. Eu adotei a doutrina espírita. E eu vou lá porque quem mais precisa ir lá em Mata São João sou eu, Maria Angélica. E eu vou lá porque eu tenho um testemunho do bem que eu já consegui naquela casa bendita. Eu tenho consciência do trabalho sério, do trabalho honesto, do trabalho de doação da espiritualidade superior. Eu tenho certeza absoluta disso tudo. Por isso, eu sou espírita. Por isso, jamais deixarei a doutrina espírita. Eu digo assim, nem quando eu deixar esse corpo de carne, porque aí é que eu vou mesmo, né? Não vou ter nenhum entrave para continuar sendo espírita, fazendo o que a doutrina espírita me espera de mim, que é eu realmente me regenerar dos meus débitos. Então, falando em sofrimento, o sofrimento ele é mais aceito quando a gente sabe a causa. Por isso, nós que somos espíritas sofremos, mas sofremos com um consolo maior. E a gente diz, não, eu errei.
de alguma forma. Por que a gente diz isso? Porque a gente sabe que um Deus bom, grande e justo jamais ia colocar um sofrimento sem uma causa nas nossas costas. Nós foi que colocamos. Nós colocamos os fardos, sejam eles leves ou sejam eles pesados. Somos nós que colocamos nas nossas costas. Então, nós já sabemos também onde buscar a água na hora da sede, onde buscar o alimento na hora da fome. Então, não temos nenhum motivo para desacreditar na justiça divina. Muito pelo contrário, né? Já se fala que o bom trabalhador é digno de um bom salário, e o salário que a gente pode ter no trabalho é aquele da perseverança no bem. Olha, se a gente sente uma dorzinha, cadê Deus? Cadê a espiritualidade? E eu sou sempre assim de citar casos, porque eu acho que isso comprova mais o que nós falamos. Em uma ocasião, uma pessoa que dirigia um departamento aí no Cristo Redentor, o filho dela teve um acidente de moto e faleceu. E ela disse assim: Angélica, eu não sei mais em quem acreditar, porque no momento que meu filho estava morrendo, eu estava fazendo o evangelho no lar. Como é que os espíritos deixaram que isso acontecesse? Então, gente, pelo amor de Deus, nós temos os nossos débitos com Deus. E um filho já adulto, ele tem também que prestar contas. A gente não se alimenta pela boca do outro, entendeu? Então, o que foi que a espiritualidade fez? Deu conforto maior ao pai e à mãe. Estavam ali atentos, sabendo que isso ia ocorrer em certo momento. Mas o livre-arbítrio é nosso. As escolhas são nossas. Então, dentro dessas características, nós precisamos não só orar, mas principalmente vigiar. E vigiando, orando, acreditando nessa misericórdia divina, nesse amor incondicional de Jesus, nós chegaremos lá, na casa do Pai. O Santo Antônio de Pádua é um espírito maravilhoso. Santo Antônio de Pádua é aquele espírito que a gente está sempre, né, se entregando a ele, vendo as coisas que ele realiza em favor nosso, da nossa família. E a gente aprendeu a adorar esse santo, a ter essa crença maior nesse santo, por ele ser tão presente nas realizações nobres que a gente procura. Então, nós, para chegarmos a Antônio de Pádua, temos também que limpar a nossa mente de complicações, de pensamentos só materialistas, de problemas e dificuldades e entrarmos nessa áurea vibratória. Então, para tudo, para que as coisas aconteçam devidamente, precisamos fazer o caminho. Precisamos, porque se colocarmos uma água cristalina em um copo cheio de impureza, essa água vai ficar impura. Não é que a água veio impura, ela se tornou impura. E é necessário que essa água misericordiosa que vem de Santo Antônio de Pádua, de Anselmo da Luz, desses trabalhadores misericordiosos que já estão pertinho de Deus, chegue até nós e que esse vaso da nossa mente, do nosso espírito, esteja limpo. Então, o sofrimento, ele existe. Ele é fruto do nosso mal proceder, da nossa má escolha. Mas nós precisamos e vamos vencer, porque temos em nós, menor do que um grão de mostarda, a fé. A fé neles, simplesmente, não. A fé em Deus e a fé em nós. Assim sendo, com relação à justiça de Deus, essa justiça é feita através do pagamento. Veja bem, se eu devo a um rei, se eu devo a justiça a uma pessoa, como é que eu posso me
fazer justiça. Como é que essa pessoa vai fazer justiça? Eu pagando, óbvio, o que devo. E assim é Deus. Ah, mas fulano tem isso, ciclano tem aquilo, e eu não tenho nada. Eu vou trabalhar para ter alguma coisa. Porque a justiça, se Deus é justo, se Deus é soberanamente justo e bom, ele não vai dar a alguém, conceder a alguém algo que esse alguém não merece, que esse alguém não fez por merecer. É como se a gente roubasse, né, aquele valor e não resolvemos, né, o nosso débito. Então nós precisamos pagar sim e nos sentirmos livres quando estamos pagando. Porque eu acho, isso aí é uma opinião própria, que o sofrimento vem, são as lágrimas do sofrimento, porque a gente tem que pagar de alguma forma. E existe duas maneiras, né? O suor do trabalho e as lágrimas do sofrimento. Aí alguém diz, mas eu trabalho. Talvez não trabalhássemos tanto para que houvesse o pagamento. Então, meus irmãos, dentro desses princípios, vamos trabalhar mais. Vamos buscar no trabalho honesto, no trabalho sem interesse, no trabalho sem ser assim exigido de nós, porque muitas vezes, porque se eu não for, fulana vai brigar. Se eu não fizer, ciclana vai reclamar. Vamos fazer por nós mesmos. Trabalhar pelo amor do trabalho, pelo interesse em ser colaboradores de Deus e não simplesmente os nossos interesses de ordem particular. Estamos finalizando. Que Deus nos abençoe, que Maria Santíssima continue conosco, que esse trabalho da Escola da Boa Nova, um trabalho tão sacrificado para muita gente, um trabalho tão dinâmico, tão necessário às nossas vidas, jamais morra. Continue esse ano de 2020 ainda, o ano de 2021 também, e que esteja sempre maior o nosso incentivo, a nossa boa vontade e a nossa coragem. Que Deus esteja presente, hoje e sempre, que assim seja.